Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu dia. Que Ele conceda o que deseja o seu coração. Eu oro por isso, porque a palavra diz que o Senhor satisfaz os desejos do coração do fiel. Que Ele te favoreça altamente. Que a graça do Senhor cubra você e os seus. Que o Senhor dê a você um espírito estável, continuista, consistente. Em nome de Jesus, saúde mental, emocional, física e espiritual. Que Ele te dê dons e talentos, uma visão ampliada, discernimento. Sim, que o Senhor conceda a você sabedoria, inteligência, discernimento, um foco irresistível. Autocontrole, autodisciplina, domínio próprio, autogoverno. Porque o Senhor nos deu poder para governar. E esse governo começa, é você se autogovernando. Eu me autogovernando. Nenhuma disciplina. Quando você começa a se disciplinar, e lembrando que quando você se disciplina numa área, isso afeta muitas outras áreas. E nenhuma disciplina no início é motivo de alegria. Agora, mais tarde, você está de olho no mais tarde? Eu estou sempre de olho no mais tarde. Mais tarde produz frutos de justiça, de paz, de alegria. Sim, quando você começa a se disciplinar em Deus, na vida, não é fácil. A gente sabe que não é. Mas o resultado. Sabe quando eu leio a oração de Jesus? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Olha, aqui, ó. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Ele se prostrou com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, os olhos dos discípulos. Eles estavam tão oprimidos que eles não conseguiam ficar acordados, eles não conseguiam orar. Então, os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E se você continua lendo, a Bíblia fala que a sua aflição era tão grande que ele derramou, foi como suar gotas de sangue. Imagina o nível de aflição de Jesus. Era altíssima. Estava difícil. Era uma aflição tão grande que gotas de sangue foram caindo no chão. Que dor! Que dor! Mas
mesmo com a proposta de Satanás, você não precisa ir à cruz. Tudo que você tem que fazer é se curvar e me adorar. Mas o Senhor não se vendeu. Ele não abriu mão da cruz. Ele foi até o fim. E você lê em Filipenses que mesmo sendo Deus, e a Bíblia diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Que mesmo sendo Deus, não se apegou ao ser igual a Deus, mas se esvaziou e assumiu a condição de servo. Se colocou nessa posição e se humilhou de uma maneira e morreu uma morte sangrenta, morte de cruz, derramou seu sangue inocente. Mas a Bíblia diz que ele se humilhou, mas que o Senhor o exaltou à mais alta posição. E o seu nome está acima de todo nome. E que toda língua vai confessar esse nome. E que todo joelho vai se dobrar diante dele. Foi duro? Foi difícil? Tem coisas que o Senhor nos pede que são dificílimas? São. Mas e no final? Foi difícil para o nosso mestre, o nosso Senhor, ir à cruz para nos salvar? Foi. Foi muito difícil. Mas ele disse, todavia seja feita a sua vontade, Pai. Sabe, você pode orar ao nosso Abba. Abba, tá difícil. Eu não queria ter que passar por isso. Mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Pai, tá difícil. Tá difícil passar por isso aqui. Tá doloroso, Pai. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ah, meus queridos, quando nós nos colocamos nessa posição de total submissão, rendição, estamos rendidos, entregues, submissos a Ele, Ele pode nos levantar. Porque isso mostra humildade, bem-aventurados os humildes. Antes da honra vem humildade. Humildade é você se render à vontade do Abba, do Pai. É você ser capaz, sim, de dizer que está difícil, mas que você está disposto a tudo para honrá-lo. Está difícil, Pai. Está doendo, mas eu estou disposta a ir até o fim para te honrar. Eu estou fazendo isso pelo Senhor. Se não fosse pelo Senhor, eu não faria, não. Eu não ficaria nesse lugar difícil, eu não aguentaria isso aqui, eu não engoliria isso aqui, eu vou engolir, eu vou suportar, eu vou passar, eu vou ficar, porque eu sei que é a sua vontade. Meus pensamentos dizem não, meus sentimentos gritam não, minhas emoções estão berrando não, mas o meu espírito diz, seja feita a tua vontade. Uau! Então, mais tarde, quando você agrada o Pai, quando você se disciplina no Senhor, mais tarde, então o Senhor está falando com você. O que é que você tem que fazer? Aquilo
que talvez é muito difícil hoje, mas vai atrair um resultado sobrenatural. Sobrenatural. Hoje, talvez você olhe para algo que você aí dentro sabe que é o que Deus espera de você, que é a vontade de Deus para você. E você pensa, meu Deus, mas eu não quero. Meu Deus, mas é muito difícil. Meu Deus, mas está doendo, Senhor. Talvez até você, humanamente, você nem precisa. Você não precisa, como o caso de uma mulher que contou, bem-sucedida profissionalmente, com os filhos criados, com uma vida estabelecida, e um marido que nunca ocupou o lugar dele. Até que chegou assim, num momento da vida que ela estava assim, cansadíssima. Ela falou, não quero mais. E ela ouviu o Senhor, através desse programa, dizer para ela, não faz isso. Honra a aliança até o fim. E estava doendo, ela não tinha nenhum sentimento por ele, ela não tinha admiração, ela não tinha vontade de estar perto dele, quanto mais se relacionar intimamente com ele. Mas, ela ouviu a Deus e ela decidiu passar por cima de todos os sentimentos negativos e vontades, e em lágrimas ela disse, para mim a carne é difícil, para mim é difícil, eu não preciso mais disso, eu não preciso passar por isso, eu posso resolver isso aqui rapidamente, mas porque é a tua vontade, porque eu entendi que é o que o Senhor quer, que é o que o Senhor espera, que essa é a sua vontade, eu vou honrar o Senhor. Então ela tirou o foco do marido e colocou no Senhor Jesus. E ela honrou. Ela decidiu ficar, manter, honrar, respeitar, por causa de Jesus. Quando eu ouço histórias assim, como está faltando pessoas com esse caráter, o caráter de Cristo. Pessoas que não fazem o que têm vontade, mas o que sabem que é a vontade de Deus, e por amor a Deus, elas negam a elas mesmas, elas suportam, elas se rendem. Essas pessoas vivem uma vida que adora, elas vivem para adorar, em cada decisão, em cada passo, porque adoração é entrega. Elas são capazes de entregar o Isaac delas, confiando na fidelidade de Deus, que elas não vão perder, mas elas vão sair bem melhores, que foi o que aconteceu com Abraão. Abraão acreditou que mesmo que ele matasse o filho, Deus o ressuscitaria, Deus cumpriria com a promessa, que Deus não ia falhar. Ele confiou no caráter de Deus, na fidelidade de Deus. Confia no caráter de Deus, na fidelidade de Deus. Porque você nunca vai perder por obedecer a Deus. Nunca vai ficar com menos. Não, você vai ser promovida. Vai ser uma pessoa abençoada, vai ser honrada, vai ser muito abençoada. Pode acreditar. Pode acreditar. E o testemunho do homem que se apaixonou perdidamente
pela secretária. Perdidamente. E chegou perto de fazer uma bobagem. Mas ele disse que foi Deus que o salvou. Que ele está ali no YouTube e passa programa Mudança de Vida. Tudo que ele precisava atraiu ele. Ele entrou e ele disse que era como se eu tivesse assim, descrevendo a vida dele. Era Deus sentado ali diante dele, falando com riqueza de detalhes o que estava acontecendo com ele, o que iria acontecer. Se ele obedecesse, o quanto Deus iria honrá-lo ainda mais, mas se ele caísse, seria um abismo, e um abismo ia puxar outro abismo. Ele falou: bispa, só faltou falar o meu nome. Eu fiquei em choque, eu só chorava. E não precisou de 2 programas, de mais um culto, de mais uma conversa. Naquele dia eu entendi tudo. E eu coloquei um limite que eu não quis prejudicá-la, porque, na verdade, o maior responsável era eu. Eu não tinha ainda feito nada, mas eu já estava alimentando aquilo num nível que eu estava pertinho de fazer uma bobagem. Ele mudou ela de setor e se reposicionou, contou para a esposa, porque ele viu que Deus esperava isso dele. Foi um choque muito grande, a esposa não esperava, porque cristãos, até ativos na obra, ela não esperava isso dele. Mas ele ouviu, se posicionou, parou e não fez o que Satanás queria que ele fizesse. Ele disse que inicialmente foi difícil, porque ele estava apaixonado pela moça. Estava difícil para ele. Mas ele decidiu que ele não ia dar mais nenhum passo naquela direção que ia colocá-lo num abismo. Ele não ia perder o que ele tinha com Deus, com a família dele. E ele entrou num jejum de 7 dias e disse: eu nunca mais vou ser esse homem fraco, esse homem que é seduzido por paixões. Eu não vou destruir minha vida por um sentimento. Eu não vou ser um Sansão. Ele falou, não, eu vou ser um homem de verdade. Eu vou honrar a Deus e a minha família. E superou aquilo e se agarraram mesmo com Deus. Inclusive aquilo despertou a esposa. Uma coisa que a esposa não fazia era orar por ele. Orar, ela não era uma pessoa de muita oração e não costumava orar pelo marido. Ali ela acordou que ela precisava se levantar como uma coluna, porque o diabo estava rondando, e ela viu que passou assim, por pouco a casa dela não foi ao chão. Mas aquele homem decidiu fazer com um programa o que é certo. E não continuou naquela direção. Então, foi, como disse ele, foi difícil? Foi, mas ele decidiu honrar a Deus. E assim, eu posso contar histórias e histórias para você. Posso trazer uma história que eu acho que até recente eu contei, da pessoa que precisava muito de um dinheiro e recebeu uma proposta. Que parecia assim, resolver tudo tão rápido. Mas era ilícita. E decidiu dizer não. E Deus
escancarou as portas para essa pessoa. A outra, que era responsável do caixa da empresa e precisava muito de um dinheiro. E na hora de fechar o caixa tinha um valor a mais ali, que passava um pouco do que ela precisava para resolver o problema dela. E ela foi tentada. Mas ela disse que ela ouviu o Senhor falando com ela. Ela disse que no encerramento de jejum veio uma palavra de alerta e ela lembrou. E ela fechou aquilo e foi correta. E sabe o que aconteceu? Uma coisa que não acontecia na empresa, bônus, ela foi bonificada, ela recebeu um bônus que ela não estava, que não acontecia, nunca tinha acontecido. E um aumento salarial. Então, assim, pagar o preço no Senhor é fácil? Não. Mas e o resultado? E a paz? Uma consciência culpada perde autoridade. Não tem nada mais gostoso do que você estar com a sua consciência em paz, não ter nada oculto, coisas escondidas, porque o que você esconde tem poder sobre você. Se você só faz o que é fácil, você vai ser uma pessoa fraca. Se você define a sua vida por um momento, você afunda com ela. Mas quando você decide ficar no lugar da obediência, obediência resolve tudo. Quando você decide honrar a Deus, sacrificar, negar a você mesmo, passar pelo Calvário, porque na vida nós vamos passar por muitos Getsêmanes e Calvários, mas quando você passa confiando no Senhor, você é altamente honrado por Ele. Quando você se humilha, Deus te exalta. Quando você se rende, Deus te levanta. Quando você o honra, sendo fiel, Deus te honra. Ele te favorece. Quando você passa por algo difícil para honrar a Deus, Ele te promove, Ele te recompensa. Ei! Faça a oração de Jesus. Pai, tá difícil, tá doendo. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu quero estar no centro, Senhor, da tua vontade. Eu quero fazer o que te agrada. Eu quero te agradar. Eu quero te honrar. Eu quero ser fiel até o fim. Ei, o Senhor está dizendo: seja fiel até a morte. E você vai ver o que Ele vai fazer. Jesus foi fiel até o fim. E olha o que Deus fez. Veja a história daqueles que foram fiéis até o fim, até a morte. O quanto foram abençoados, honrados e promovidos. Eu não sei o que você está passando, o quanto está difícil, mas o Senhor está dizendo: vá até o fim, perdoa, deixa o passado, segue em frente. Não caia nessa cilada, não faça o que as suas emoções estão pedindo, não ceda aos seus impulsos, não defina a sua vida por um momento. Deixa o passado, não olha para a direita nem para a esquerda, olha para Jesus, obedeça e Deus vai te recompensar, te restaurar e te restituir. Deus vai recompensar você. Se hoje você decidir honrá-lo acima de tudo, fica com o que você sabe, não com o que você está sentindo. Em nome de Jesus, faça a oração que Ele fez. Pai, tá difícil, se possível, passa de mim esse cálice, eu não quero beber deste cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Beba deste cálice. Passa por isso. Vá até o fim.
E no final, sua recompensa vai ser imensa. Deus, talvez, vem segurando muitas coisas por amor à sua vida. Talvez você tenha sido um instrumento de bênção na sua casa. Continue sendo. Talvez a sua família não foi para um abismo porque você estava ali na brecha e Deus segurou por sua causa. Continue sendo um exemplo de fidelidade, de sabedoria, de inteligência. Confie em Deus. Ocupe esse lugar. Seja forte, corajoso. Seja forte, corajosa. Deus está com você. Ele te ama, Ele te dá graça. E no final, tem uma grande recompensa para você. Vá até o fim. Beba do cálice. Faça a vontade de Deus. E você sabe qual é. E grande vai ser a sua recompensa. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que essa palavra tenha renovado, levantado, animado, curado, restaurado vidas. Eu peço que o conforto tenha tomado conta dos corações, que essa pessoa tenha sido abraçada por este programa, que ela se sinta abraçada, amada, amparada, cuidada, que ela receba força para resistir, para ser fiel até o fim, para ir até o fim, para fazer o que é certo, quando não parece certo, ficar no lugar difícil, quando é muito difícil, tudo para agradar o Senhor, que ela faça o certo, mesmo quando não tem vontade, mesmo quando não parece justo, que ela faça o que o Senhor espera dela. Que ela honre a sua palavra, honre a aliança, honre princípios, obedeça. E o Senhor vai recompensá-la sobrenaturalmente. Ah, Deus, muito obrigada. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças, de transformações, que essa palavra seja um bálsamo nos corações. Eu peço que o Senhor ampare cada pessoa que ora comigo, conforta, visita com poder, que ela se sinta amparada, amada. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que esse bálsamo tenha tomado conta dos corações. Que a alegria, a paz, o conforto, a força, o renovo tenham tomado conta dela, que ela receba uma graça maior para ir até o fim, sendo fiel, leal. E ela verá a bondade do Senhor como nunca. Ah, Deus, quando nós obedecemos, nós ganhamos. Que ela entenda que o melhor lugar para se estar é no lugar da obediência, no centro da sua vontade. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje, Casa Firme foi a madrugada toda. Amanhã, a reunião do Deus que Sara. Domingo, batismo. E assim nós vamos de fé em fé, de força em força, de glória em glória. Conta com a gente, é sempre um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.